Meus irmãos e minhas irmãs, estamos agora aqui na Igreja Paroquial de Fátima. Esta igreja onde os pastorinhos foram batizados. Esta igreja onde os pastorinhos tantas vezes adoravam Jesus escondido. Aliás, o Francisco, até talvez por pressentir que a sua vida seria curta, já não frequentando inclusive as aulas, até porque ele tinha um professor anticlerical e os outros meninos também diziam coisas difíceis para o Francisco suportar, tantas vezes ele refugiava-se nesta igreja e encontravam-no aqui a rezar ao Jesus escondido. Aqui ao lado também está o cemitério, onde foram sepultados o Francisco e a Jacinta Marto, antes mesmo de terem sido trasladados para a Basílica do Rosário. Mas é aqui então, juntinho à paróquia de Fátima, que vos vou contar mais uma história de uma belíssima oração da nossa igreja. A oração do Lembrai-vos. Oração composta por São Bernardo. E se bem se lembra, eu tinha-lhe dito no nosso último programa que São Bernardo é um doutor melífluo. Mel. O mel é uma coisinha doce, hein? Quem não gosta numa boa colherada de mel? Até os médicos já dizem que é uma espécie de antibiótico natural. É saudável, é doce, é bom. Bom, boas são as palavras também de São Bernardo, desse doutor da Igreja. Mas vamos conhecer um pouquinho mais a vida de São Bernardo para compreendermos essa belíssima oração que ele compôs a Nossa Senhora, a oração que vamos rezar agora. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, ó Virgem entre todas singular, como mãe recorro. De vós me vale e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Estão a ver que é uma oração de súplica, de pedido. Nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tivesse reclamado a vossa proteção, o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Olha que belíssima oração que fazemos a Nossa Senhora. Bom, São Bernardo tinha uma devoção enorme por Nossa Senhora. Talvez a partir até mesmo da sua grande experiência de conversão. Ele que se sentia atraído por uma mocita, entretanto, que queria conservar a sua virgindade e que para vencer as suas tentações atirou-se a um lago de água gelada. Bom, daquela experiência de ter conseguido vencer aquela tentação, de sentir nele atenuado a partir dessa penitência que ele fez, os apetites desmedidos da carne, certamente se deixou atrair por aquela que é puríssima, por aquela que é a Virgem Maria. Olha, inclusive é como começa a nossa oração: lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria. São Bernardo colocava aí o título a Nossa Senhora. Vemos então como foi alguém que admirou, que amou a virgindade. Bom, querendo consagrar toda a sua vida a Deus, com alguns companheiros que se foram juntando a ele, com 25 anos foi levado a fundar um mosteiro, o que fez numa região, aliás, até algo sombria, de um matagal até difícil, lugar até mesmo onde bandidos se escondiam, mas ele, com aqueles homens, com os seus monges, transformou toda aquela região, tornou aquela numa região fértil, numa região de oração, numa região lindíssima, talvez fruto das orações, da vida contemplativa, da vida de oração e de trabalho daqueles monges. Aquilo, de certa forma, pelas graças de Deus, foi transformando até mesmo a natureza daquele local, de tal modo que ficou conhecido com o nome de Vale Claro, Vale de Luz. Daí o nome, São Bernardo de Claraval,
quando nós invocamos São Bernardo, lembramos-o como São Bernardo de Claraval, local onde ele edificou esse mosteiro, local que ele transformou, ele e os monges, pela sua oração e pelo seu trabalho. Mas São Bernardo era conhecido pelas suas pregações e era conhecido pela sua devoção a Nossa Senhora, pelas orações que lhe compunha e pela doutrina. De facto, São Bernardo não foi só um defensor de Nossa Senhora enquanto virgem, foi um defensor de Nossa Senhora enquanto medianeira das graças. Ou seja, ele achava que para nós obtermos graças de Deus, Deus utilizar-se-ia da Nossa Senhora para interceder pelos homens e da mesma forma para as graças virem até aos homens. Era assim uma medianeira universal. E São Bernardo defendeu sempre Nossa Senhora como medianeira. E por isso reparem até mesmo nesta oração, uma oração de súplica, de rogo, de pedido a Nossa Senhora insistente, pois não consta que alguém tivesse recorrido à proteção de Nossa Senhora e fosse por Nossa Senhora desamparado. Bom, eis essa bela estrela, estrela que nos guia, estrela que o Papa São João Paulo II dizia estrela da nova evangelização, mas também enquanto estrela, estrela que guia, estrela que orienta. São Bernardo reconheceu a Nossa Senhora e teceu também elogios e orações a ela. Mas passou para a história esta oração de São Bernardo, a oração do Lembrai-vos. Não nos podemos esquecer de que São Bernardo era de Borgonha, como era Dom Afonso Henriques, e que Dom Afonso Henriques consta pela história que confiava a São Bernardo muitas das suas necessidades, das suas conquistas. E por isso, em gratidão às orações de São Bernardo, Dom Afonso Henriques atribuiu à Ordem de Císter muitos dos territórios conquistados. Muitos dos territórios até aqui pertinho de Fátima, praticamente toda esta região, a região até do mosteiro de Alcobaça, uma região que se estende por vários vales, inclusive temos ali a caminho da Nazaré, regiões que eram cultivadas pelos monges cistercenses, assim também ali junto à região de Aljubarrota, várias regiões daqui que os monges, através da sua oração e do seu trabalho, foram transformando. E temos até hoje aqui em Portugal um belíssimo vale fértil onde surgem algumas das melhores frutas que consumimos e que certamente degustamos e compramos nos nossos supermercados. Bom, mas olhem como no fundo Portugal deve tanto a São Bernardo, que ainda em vida rezava pelos feitos de alguém que era seu familiar, pelo menos da mesma família de Borgonha, Dom Afonso Henriques. E assim a grande relação que nós temos com São Bernardo, com a Ordem de Císter. Bom, terminemos, meus irmãos e minhas irmãs, uma vez mais com esta oração, a oração composta por São Bernardo, oração que devíamos aprender, que devíamos saber, a oração do memorare, como se diz em latim, a oração do lembrai-vos, que rezamos uma vez mais. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, ó Virgem entre todas singular, como mãe recorro. De vós me vale e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Pois, aqui uma vez mais, junto à paróquia de Fátima, quero agradecer ao seu pároco, Padre Rui Marto, por nos ter franqueado as portas, por nos ter autorizado a fazermos parte destes programas, da Canção Nova,
para pensar e rezar, e por isso mesmo estas orações a Nossa Senhora, nestes santuários marianos, nesta paróquia mariana, nesta terra de Santa Maria, nestas terras tão abençoadas que viram as santas crianças Francisco e Jacinta Marto aqui palmilhar. Com o toque dos sinos, terminamos, pois, este nosso programa. Espero que tenha recebido graças e que prolongue então a sua oração. Fica em paz. O próximo programa já será nos estúdios da Canção Nova. Até à próxima, se Deus quiser.